Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Graças ao Senhor por mais um tempo que nós podemos ter aqui. Como somos gratos ao Senhor por ter desfrutado daquilo que Ele já tem nos falado até agora. Tivemos uma manhã com um forte encargo do Senhor na vida de cada um dos nossos irmãos. E como somos gratos ao Senhor, como nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado aqui nesse tempo juntos. Meu desejo ainda é seguir nesse encargo no livro de Cantares. Para isso, convido a todos que, por favor, abram suas Bíblias no capítulo 1. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Vamos ler aqui alguns textos com a ajuda do Senhor para que possamos meditar sobre as exortações que há nesse livro para nós, nesse tempo final. Por isso, o tema é esse, a escatologia de Cântico dos Cânticos. É claro que esse assunto nós vamos tratar de maneira mais específica a partir das duas últimas palavras, se assim o Senhor nos permitir. Amados irmãos e irmãs, vamos ler aqui os versículos 1 a 4. Depois leremos o versículo 17 desse capítulo 1. E por último o capítulo 8 e o versículo 9 de Cântico dos Cânticos. Leiamos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti. Apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. E em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor. Nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Versículo 17. As traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Capítulo 8. Versículo 9. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus, o teu eterno Filho, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui debaixo do teu grande e poderoso nome, clamando pela tua misericórdia, pela tua ajuda, pelo teu socorro, para que mais uma vez nós possamos ver um pouco mais do Senhor na tua palavra. Senhor, leva-nos a tocar as verdades das tuas palavras no mais profundo do nosso coração. Leva-nos, Senhor, a experimentar o Senhor de uma forma muito especial nesta noite. Nós queremos te sentir, queremos te tocar na tua palavra, para que nós sejamos restaurados, curados, renovados. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Ajuda a tua igreja que se reúne neste lugar. Este é o nosso clamor, esta é a nossa oração. No precioso nome de Jesus, o teu amado Filho, Pai, nós oramos. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, nosso tema aqui para essas noites, como eu já disse, será em torno deste livro. Vamos usá-lo como nosso texto áureo para ver algumas particularidades, algumas advertências daquilo que possa nos encorajar nesse tempo que nós estamos vivendo. Quando você olha para o livro de Cantares,
você lê todos esses capítulos, você vai ver que esse livro trata de um relacionamento de intimidade. É um livro que trata de profundidade no sentido do relacionamento. Este livro, ele tem uma linguagem alegórica. E como eu disse ontem, até o século XIX, a grande ênfase da interpretação, da revelação e da aplicação do livro de Cantares se baseava na alegoria. Nós sabemos que esse é um livro poético. A poesia, ela tem a sua linguagem no drama, no sentido épico e também no sentido lírico. E aqui está o ponto importante, porque este é um poema lírico. Cântico dos Cânticos é um poema lírico. E a forte característica do poema lírico é a intimidade. E esse é o ponto que nós precisamos extrair nesta noite, para falar de algo que precisa ser tocado nos nossos dias. Profundidade espiritual, intimidade com Deus. Eu quero que você observe comigo, e vamos bem devagar, sabendo que nós não temos condições de esgotar todo o conteúdo que existe nesse maravilhoso livro. Sinceramente, você não vai encontrar uma metodologia para estudar esse livro. Todos os seus grandes expoentes, talvez um dos maiores expoentes deste livro foi um dos pais da igreja, Orígenes. Orígenes foi um daqueles que Deus levantou para exaltar a grandeza, a altura, a largura, a profundidade da revelação do livro de Cântico dos Cânticos. E nenhum deles trouxe uma metodologia para poder entender ou uma forma sistemática de estudar este livro. O que todos puderam saber é que a mente de Deus está aqui. E cada um precisa tocar esta mente, se submeter à mente de Deus, para compreender a maneira como Deus vai revelar o seu propósito, a sua grandeza, os seus caminhos por meio deste maravilhoso livro de Cântico dos Cânticos. O que nós estamos buscando, a maneira muito simples, estamos buscando como que a chave hermenêutica para interpretar este livro, que é o relacionamento que está na figura alegórica da sua linguagem, Cristo e a sua igreja. E esse ponto é muito importante. Esse ponto é glorioso, é entender Cristo e a igreja, o relacionamento entre Cristo e a igreja. E nós não podemos achar que este é um assunto que não é tão importante, a despeito de tantos livros, tantas mensagens que nós já ouvimos. Nosso querido irmão Mário, ele enfatizou aqui a importância da repetição, e eu concordo com ele, porque a repetição dentro da linguagem da didática é a quinta essência do ensino. Então nós não exageramos quando repetimos demais, porque o nosso desejo é que cada um possa aprender, deixar que essa palavra fique cravada no seu coração. Então, amados irmãos, este é o assunto central deste livro, é a chave hermenêutica para interpretar este livro. E aqui nós vamos entrar um pouco mais sobre o padrão elevado do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Quero tomar como ponto de partida, como se fosse uma chave para abrir a mensagem de hoje, esse versículo 4 que está aqui no capítulo 1, que diz assim: leva-me após ti, apressemo-nos. Essa frase, leva-me, ela não está no texto original. No texto original, a palavra aqui é atrai-me. Ela deseja ser atraída, é ser conquistada. Atrai-me. Este é um ponto muito importante. Na minha versão, a tradução brasileira, é justamente assim que está, atrai-me. Depois você vai ver esse versículo 17 do capítulo 1 e o versículo 9 do capítulo 8. Nós temos aqui a metáfora do cedro. E por que o cedro? Porque o cedro fala justamente de profundidade espiritual.
Se você planta um cedro e você espera 10 anos para ele crescer, você vai ver que ele vai crescer em média 1,5 metro. Então as pessoas vão dizer assim: não vale a pena esperar tanto essa árvore crescer. Eu plantei um cedro, tem 10 anos, ele não chegou nem a 2 metros. A questão é que você precisa conhecer o cedro, porque ele vai crescer o dobro para baixo. É esta figura que nós vamos extrair deste livro para mostrar a natureza da espiritualidade que está contida aqui. Esse não é um livro que trata de sensualidade. É uma blasfêmia um cristão encontrar o sentido de sensualidade no livro de Cantares. Havia um bispo chamado, um rabino chamado Akiba. Viveu ali entre os anos 180 a 200 e alguma coisa ali, da era cristã. Em um concílio que houve em Jerusalém, em Jamina, em Jerusalém, em Israel, perto de Jerusalém, um concílio rabínico. E ele se levantou para poder protestar, porque muitos não compreendiam a espiritualidade do livro de Cantares. Então ele disse assim: qualquer um que lê de forma insolente, leviana, fazer menção do livro de Cantares em alguma forma de banquete, será separado eternamente de Deus. Porque ele reconhecia o grau de espiritualidade contido neste livro. Então, meus amados irmãos, eu digo, é uma blasfêmia você vê alguma forma de sensualidade. Esse livro trata de intimidade. A perversão da natureza humana, todos nós sabemos, é uma consequência da queda. Então nós temos que ver que a questão da intimidade do casal aqui, a forma de linguagem de intimidade, nos leva a refletir sobre profundidade espiritual e não sensualidade. Porque este livro, como todos os outros que constam no cânon sagrado, foram soprados por Deus. E é aí que nós vamos, com segurança, ter esta exposição. Porque quando você olha este texto, leva-me após ti, atrai-me, e aí você tem a figura do cedro, de profundidade. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos a geração que mais cultua frivolidade e superficialidade. A superficialidade tem se tornado a grande característica da nossa geração. Infelizmente, muitos cristãos, eles procuram experiências rápidas e passageiras. O evangelho fast food é o evangelho popular dos nossos dias. Essa é uma grande evidência da apostasia que tem devastado muitos cristãos desse tempo. E a apostasia é a grande mensagem do anticristo. Porque a apostasia, ela distorce os valores espirituais. Amados irmãos, irmãs, nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos entender que, se olharmos para a palavra de Deus, nossos irmãos enfatizaram isso hoje, os sinais concernentes à volta do nosso Senhor. Nosso irmão Lúcio trouxe aqui, com detalhes e riqueza de exposição, mesmo que de forma sucinta, mas qualquer entendedor que tenha discernimento na palavra pode perceber que cada um dos sinais que ele mencionou, com todas as suas particularidades, nós podemos ver que na nossa geração, todos esses sinais é como se eles vivessem dentro do mesmo contexto. E talvez isso constitua um fato único da história da humanidade. Tantos sinais ocorrerem ao mesmo tempo, ou dentro de um mesmo contexto. E esses sinais são sinais escatológicos. E aqui, eu quero poder mostrar algo para vocês.
Porque hoje nós estamos vivendo a triste apostasia. Uma apostasia que tem degradado muitos irmãos, muitas comunidades. Eu quero chamar a atenção de vocês. Por favor, venham comigo aqui em 2 Tessalonicenses. Vamos ler alguns textos aqui. Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente no vosso modo de pensar. Sabe essa frase? Vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Essa palavra movais aqui é: não tenhais uma mente agitada, uma mente perturbada, uma mente ansiosa. Nem tampouco vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de modo algum, vos engane. Essa palavra engane aqui é ilusões. Ninguém vos iluda. Isso aqui é importante, irmãos. Porque, segura esse texto, eu quero te mostrar algo aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu, sinceramente, irmãos, eu aprecio esse fato de nós sempre procurarmos a Bíblia para interpretarmos a Bíblia. Aqui em 1 Timóteo, o capítulo 4, veja os versículos 1 e 2. Mas o Espírito diz expressamente. Essa palavra expressamente, ela tem o sentido de urgência. Ela tem na sua raiz o sentido de urgência. O que quer dizer que aquilo que o Espírito Santo está dizendo aqui é urgente. Irmãos e irmãs, se isso foi urgente há 2000 anos atrás, como que nós vamos ler esses textos? Se era urgente nos dias de Paulo, então o que dizer dos nossos dias? O Espírito diz com urgência, com clareza absoluta, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, atendendo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Há uma versão que ela diz assim: a profissionais da mentira, que tem como único propósito enganar, iludir. Amados irmãos, hoje se popularizou nos nossos dias o ministério coach. Pastores coaches, pregadores coaches, profetas e profetisas coaches. Irmãos, o púlpito cristão e sagrado, onde o evangelho deve ser pregado, não é um palco para animadores de auditórios, pregadores que só visam massagear ego. O púlpito sagrado, onde o evangelho santo tem que ser pregado, não é lugar para dissimuladores, como você encontra lá no livro de Judas, para coaches, aqueles que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós precisamos, irmãos, que Deus levante trombeteiros entre nós, que pregue aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Não homens que venham apenas massagear o nosso ego. Que Deus levante profetas no meio do seu povo, que os alerte, que os ajude a corrigir os seus caminhos, que os encoraje a prevalecer, a persistir, a avançar, a não retroceder, a caminhar com seriedade, porque é isso que se requer de nós, da igreja. Você sabe o que é extraordinário sobre o livro de Apocalipse? Em muito aspecto, é claro, mas há um ponto que eu quero chamar a atenção. É quando você chega no capítulo 19. Capítulo 19.
E você vai vendo a partir desse capítulo a mudança da tônica. E ali há uma mensagem sobre uma esposa que já se ataviou. E não só isso, essa visão é uma visão crescente, porque ela inicia desde o capítulo 1 com a visão dos candeeiros. Depois você vai ter esta visão da igreja de Filadélfia. Depois você vai tendo a visão dos 144 mil. Depois você tem uma visão de uma multidão em torno do trono, ou diante do trono. Depois você vai ter esta visão da noiva que se ataviou. Depois você tem uma visão de uma cidade nupcial. Essa é a visão. E tudo isso é a doutrina de Apocalipse sobre a igreja gloriosa. Não é pequeno não, irmãos. Não é um assunto qualquer. Esse assunto precisa arrebatar o nosso coração hoje. Porque o ministério da palavra que o Espírito Santo está hoje atuando, visa nos preparar para isso. Visa nos preparar para essa eternidade. E esta é para mim uma das glórias do livro de Apocalipse. É você olhar que por um lado, neste livro nós já vemos Satanás eternamente derrotado. E você vê a igreja gloriosa, diante do Cordeiro, diante do trono do Cordeiro, contemplando a face do Cordeiro. Isso precisa invadir o nosso coração. Da mesma forma como Eliezer entrou na casa de Labão e pôde falar de Isaac, à medida que ele está falando de Isaac, à medida que ele está falando do propósito de Abraão, com relação à noiva do seu filho, você pode perceber ali que o coração de Rebeca estava sendo arrebatado, estava sendo conquistado. Como que aquela moça, de repente, diante de um aparente desconhecido, ela tomou a decisão mais séria da vida dela. Quando lhe foi perguntada: irás tu com este cavalheiro? Ela disse: eu irei. Por que essa convicção? Porque o coração dela, seus afetos, foi arrebatado por causa daquele cavalheiro. Meus irmãos, eu digo para vocês que uma das obras do Espírito Santo, um dos trabalhos extraordinários dele, é arrebatar os nossos afetos. E é isso que ele está fazendo nesse tempo. Somente aqueles cujos afetos estão sendo arrebatados pela obra do Espírito Santo são aqueles que estão batalhando e apressando a volta do Senhor Jesus. São aqueles que não estão mais encontrando contentamento nessa terra. Então, meus irmãos e irmãs, aqui eu quero te mostrar algo. Nessa exortação sobre a apostasia, enganadores e a doutrina de demônios, mediante a hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência cauterizada. Está vendo aí? Por favor, voltemos aqui para Tessalonicenses, capítulo 2. É isso que significa esta palavra, engane. Ninguém de modo algum vos engane. Meu irmão ou minha irmã, não se permita ser enganado, enganada. Existe hoje uma artimanha satânica que está em pleno curso nos nossos dias, roubando o nosso tempo, roubando os nossos afetos, roubando as nossas prioridades, as nossas preferências. Como o nosso irmão Mário citou hoje pela manhã, Satanás está aqui, o espírito do anticristo, está desgastando as pessoas. Você pode ver dentro do contexto desse mundo digital o que tem ocorrido, a grande mudança social, o grande impacto familiar. Isso tem destruído vidas, isso tem destruído casamentos, isso tem roubado a nossa concentração, os nossos afetos. Eu não estou condenando o celular ou qualquer ferramenta de tecnologia. Eu até creio que esses instrumentos, essas ferramentas, celular, iPad, todas essas máquinas digitais têm nos ajudado muito.
mas eu acho que isso é como o jardim do Éden. Deus deu o jardim do Éden, mas o homem deixou a serpente entrar. E hoje nós precisamos admitir que um celular é uma parte do meu corpo fora do meu corpo. Hoje, se você fica sem o seu celular durante o dia, existe até pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade por isso. Há pessoas que digam, eu creio que isso é muito comum, e ninguém pode censurar. Alguém diz assim, eu não consigo viver sem o meu celular. Mas tem pessoas que conseguem viver sem uma perna, sem um braço, mas sem um celular não vive mais. Então é uma parte do seu corpo fora do seu corpo. Mas a questão não é essa, irmãos. Há uma grande, extraordinária utilidade de tudo isso, que hoje faz parte da nossa vida. Mas é o Espírito que está por detrás disso, como o inimigo tem aproveitado disso. E tem produzido uma geração narcisista. Esse narcisismo digital. As pessoas não estão percebendo o Espírito por detrás disso. Essa fome desesperadora por celebridade, ou ser uma celebridade instantânea. Esse mundo hoje em que todo mundo entende de tudo e ninguém sabe de nada. É uma confusão. E hoje as pessoas não conseguem mais se livrar disso. Todos nós estamos inseridos de uma forma ou de outra. Mas a questão não é essa, irmãos. É como Satanás tem usado e se utilizado de tudo isso para poder destruir os nossos afetos, os nossos valores, a nossa visão celestial, a nossa vocação celestial. Há um inimigo que ninguém nunca poderia dizer que este seria de alguma forma um inimigo. Porque ele é um inimigo que ele parece mais um aliado do que um inimigo, que é a tecnologia. A tecnologia, quem diria que a tecnologia poderia ser o inimigo? É um grande aliado. Mas por detrás de tudo isso, existe um sistema maligno, onde as hostes espirituais da maldade estão atuando. Numa ponta onde muitas vezes nós estamos, a gente ouve histórias que elas beiram ser inacreditáveis. Onde muitas vezes a esposa ou o cônjuge chega para poder contar uma história trágica do seu casamento e sempre existe algo de tecnologia envolvido aí. É muito comum hoje, muitos cristãos fazerem roda para poder discutir qual é o novo lançamento da Netflix. E essas coisas têm tomado o nosso tempo, a nossa devoção. Existem casais, famílias, que eles gastam semanas e até meses vendo séries. Mas o culto doméstico, a devoção doméstica, essas coisas não existem mais dentro da família. Tudo isso tem a ver com o espírito do anticristo, o espírito desta era. E a grande prioridade de Deus é conquistar os nossos afetos, é nos tirar dessa superficialidade e nos levar a uma vida de intimidade, de profundidade espiritual. Se nós não entendermos isso nessa hora, eu me lembro das palavras do nosso Senhor Jesus, em Lucas 19, quando ele disse, matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conhecestes o tempo da minha visitação. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor tem nos visitado nesse tempo. Se eu pedisse para os jovens ficar aqui, esses jovens que estão sentados aqui, é um testemunho que Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando o seu povo. É uma prova disso. Moças e rapazes hoje têm sido uma inspiração. Porque a batalha frontal que eles enfrentam todos os dias é uma prova viva disso. Eles têm lutado e batalhado todos os dias para permanecerem fiéis. Alguns dos seus pais nem cristãos são. Outros, mesmo os pais sendo cristãos, não têm discernido o espírito desta era. Não têm compreendido. Mas mesmo assim, eles permanecem fiéis. Como aquela geração de Daniel. Aqueles que ousaram permanecer fiéis. Aqueles que mesmo sendo separados para servir no lugar mais importante,
no lugar de maior prestígio. Eles serviam dentro do palácio de Nabucodonosor. Eles tinham uma posição em que pouquíssimos daquela época, dentro daquele contexto de mundo, tinham. Aqueles 4 jovens, mesmo tendo todas as possibilidades, todas as oportunidades de se corromperem, eles não corromperam. E quando a fé deles foram provada, eles venceram. Eles não se curvaram, eles não se deixaram levar pelo espírito da era. E nós traduzimos tudo isso com o capítulo 13 de Apocalipse. Há um espírito maligno em curso. Eu me atrevo a dizer, há um espírito maligno em curso, que possivelmente nunca houve nada igual em toda a história da humanidade, como nos nossos dias. Há um espírito satânico, maligno, o espírito do anticristo, com todas as suas garras, com todas as suas forças, tem vindo sobre o povo de Deus, tem vindo sobre as nossas casas, tem vindo sobre os nossos casamentos, tem vindo sobre os nossos jovens, com todas as suas garras. Mas nós, irmãos e irmãs, não temos que temer, porque o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu e destruiu a morte, todo o principado, toda a potestade, Ele colocou debaixo dos seus pés e triunfou sobre eles. Aquele que é o cabeça da igreja, Ele está conosco. Seu Espírito habita em nós, e o seu Espírito está preparando esta igreja para aquele grande e maravilhoso encontro final. Por essa razão, irmãos, a nossa grande necessidade hoje é de sermos livrados dessa superficialidade. Essa superficialidade. Aqui é algo que eu preciso mostrar para vocês. Vamos ler, por favor, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos ler os versículos 26 e 27. Então guarde isso. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não virá sem que primeiro venha a apostasia. E a grande notícia é esta: a apostasia já chegou. Então nós podemos dizer, com toda a alegria do nosso coração, o próximo advento profético, dentro do contexto aqui de Tessalonicenses, é a volta do nosso Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, neste lugar, aguardando o Senhor nos buscar nesta noite. Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui o nosso Senhor está nos dando uma advertência, algo muito sério. Aqueles que ouvem as palavras e não as praticam, é comparado ao homem sensato. O homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. Isso aqui é uma demonstração da característica daquilo que é superficialidade. Aqui está algo muito sério, irmãos. Edificar sobre a areia. É uma metáfora para descrever falta de profundidade. Deixe-me adicionar algo a esses textos para que nós possamos ganhar mais luz ainda. Mateus capítulo 13. Eu vou fazer uma abordagem sobre a parábola do semeador, mas nós não vamos estudar toda ela, porque demandaria muito tempo. Eu vou usar apenas 2 pontos dentro desta parábola do semeador. Há 4 pontos distintos ali na parábola do semeador. Nós vamos ver apenas 2. Aqui, o primeiro, Mateus capítulo 13, versículo 4, e depois o versículo 19.
Está assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves do céu, a comeram. Veja o versículo 19. Aqui o Senhor está interpretando essa parte da parábola. Ele vai dizer assim: e a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. É o mesmo que nós vimos no texto anterior de Mateus 7. Os que ouvem a palavra, porém não praticam. Não praticar a palavra é edificar a casa na areia. É você edificar sem fundamento. É você edificar de uma forma superficial. Isso fala de superficialidade espiritual. Aí o texto do versículo 19 de Mateus 13 diz: vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Existe uma forma exegética de você interpretar, especialmente os evangelhos. Sempre que você estiver estudando os evangelhos, aqui eu quero abrir um parêntese. É muito importante você perceber se aquela história, aquela parábola, aquele acontecimento se repete nos outros evangelhos. Você precisa das outras passagens paralelas para poder interpretar. É isso que J.J. Greenbach, em 1774, chamou de evangelhos sinópticos, em uma referência a Mateus, Marcos e Lucas. Porque eles como que estão contidos. É a forma de você ver conjuntamente. Então, esta é uma chave exegética para estudar os evangelhos. Então, observe bem. Olha o que Marcos diz no capítulo 4, versículo 15. Porque Mateus diz: os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Marcos vai dizer assim no capítulo 4, versículo 15: enquanto você está ouvindo, o inimigo vem e arrebata, ele arranca, ele não permite que esta palavra dê fruto, ele não permite que esta palavra perfure, ele não permite que esta palavra entre nos labirintos escuros do nosso coração e jorre sua luz. Ele está dizendo isso. E aqui a parábola diz que esse tipo de coisa acontece quando a semente é jogada à beira do caminho, que é uma outra característica de superficialidade espiritual. Uma pessoa que é superficial na sua espiritualidade, a palavra não penetra, porque ela é sempre suscetível aos ataques malignos. Como diz Paulo em Tessalonicenses, no texto que lemos, sua mente é agitada, não tem concentração. Sabe por que não tem concentração? Porque não tem devoção. Porque um coração cheio de devoção pelo Senhor, esse coração é adornado por disciplina espiritual. Isso é muito sério, irmãos. Olha o que Lucas traduz dentro deste mesmo contexto. Lucas capítulo 8, versículo 12 diz assim: que o diabo arrebata-lhe do coração a palavra, para que não suceda que crendo, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, para que, se ouvir a palavra, o inimigo não quer que você creia. Você pode estar me escutando, mas se essa palavra não for vida em você, isso significa que todas as pessoas que têm cultivado um relacionamento superficial com o Senhor, essas pessoas dão uma abertura muito grande para que Satanás roube a palavra da sua mente, do seu coração. E aqui tem uma nota muito importante que Lucas coloca: para que crendo sejam salvos. A palavra salvos aqui é um vocábulo no texto grego que significa libertação. Você vai conhecer tantas pessoas que já ouviram tanto, mas essas pessoas continuam escravas do pecado. A vida cristã dessas pessoas não tem um caráter ascensional, não tem uma espiritualidade num plano mais alto, sempre na superficialidade, nas meninices, nessas quinquilharias que
não edificam, não tem progresso, não tem avanço. E por quê, irmãos? Não tem profundidade. Por que não tem profundidade? Porque não tem o trabalho eficaz da palavra. Na mesma disposição que houve, é na mesma disposição também que perde. Por quê? Porque o seu coração é suscetível para as artimanhas malignas, onde Satanás tem roubado a palavra. Amado irmão e irmã, não permita isso. Eu te peço aqui em nome de Jesus, se isso tem sido a sua experiência, aproveite esta noite, vá aos pés do Senhor, peça socorro para o Senhor, peça ao Senhor que te perfure hoje com a palavra dEle, peça ao Senhor que essa palavra quebre os grilhões que tem aprisionado a sua mente em um cativeiro, que tem te deixado vulnerável aos ataques malignos. Porque a grande batalha espiritual primeiro ocorre na nossa mente, aqui na nossa mente. E quanto mais próximo nós estivermos da volta do Senhor, mais as batalhas vão aumentar. Eu vou repetir aqui um exemplo que eu tenho dado em muitas oportunidades. Durante a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, aqueles 40 anos, você vai ver que Israel teve duas grandes batalhas. A primeira batalha contra os amalequitas, lá em Êxodo capítulo 17, que é uma figura da carne. Depois eles tiveram uma outra grande batalha em Números capítulo 14, em Rimon Pérez. Depois de Ritma foi aquela estação onde os 12 espias foram olhar a terra e eles voltaram fracassados, derrotados, exceto 2, Josué e Caleb, e desanimaram o povo, e o povo ficou desanimado, e ali Deus rejeitou aquela geração. Então logo a seguir nós temos Rimon Pérez, e ali eles levantaram para poder ir pelejar, e eles foram derrotados. Aquela batalha é a batalha do ego, porque Deus não foi com eles, eles foram na força dele, eles foram por causa do ego. E se você estudar a sua própria experiência, a nossa própria experiência cristã, a gente vai ver justamente isso. Quando nós convertemos, a nossa luta é sempre contra a carne e contra o nosso ego. Mas quando você chega em Josué capítulo 12, você vai ver que quando Josué entrou na terra de Canaã, ele lutou contra 31 reis, foram 31 batalhas. Por isso que você vai ver no livro de Efésios, que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E você vai ver também que é nos lugares celestiais, lá em Efésios capítulo 6, nós vamos ver que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, contra potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quanto mais alto, quanto mais ascensional for o seu progresso espiritual, maior é a batalha. Mas eu e você podemos descansar naquele que é o único vencedor diante de Deus, aquele que pode nos preparar uma mesa diante dos nossos adversários, o mundo, a carne, o diabo e a morte. Ele venceu todos no nosso lugar. Então é isso que você tem que ver. As batalhas estão aí, hoje são mais intensas, mas nós não vamos desanimar. Então, meu amado irmão e irmã, não permita que o inimigo roube de você a palavra, porque isso está te mostrando algo muito sério. Isso está te mostrando uma vulnerabilidade espiritual, que é um sinal evidente de superficialidade, de uma pessoa superficial, uma pessoa que não retém a palavra, um coração onde a palavra não é eficaz, não é viva, não é eficaz, não é cortante, não é penetrante. A palavra não pode aprofundar no seu trabalho, na sua obra. Isso é muito grave, irmãos, porque eu digo mais uma vez, a superficialidade é a grande característica da nossa geração. E nós, como cristãos, quando você medita
na obra da encarnação, no ministério do nosso Senhor, na sua obra na cruz. Aí você vai ver que quando Ele foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E quando Ele ascendeu aos céus, diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que isso implica na experiência? O que isso implica na prática? É o que o livro de Hebreus vai nos mostrar. E talvez algo que você precisa ver. O que significa estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O capítulo 2 vai dizer que este grande, supremo, sumo sacerdote, ele abriu um caminho e ele está nos conduzindo a esta glória. Aí no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. O capítulo 10, o versículo 19 diz assim: tendo, pois, intrepidez, ousadia, para entrar no santo dos santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Meus irmãos, como é possível nós ler esses textos e não tomar conhecimento deles, não tomar conhecimento dessa doutrina, desse ensino, dessa verdade? Como nós podemos ficar na periferia da superficialidade? Se a Bíblia diz, isso aqui não é uma suposição para o futuro, é uma realidade presente. Acheguemo-nos. Se você busca a interpretação dessa palavra no original, é o mesmo termo que está ali. Tendo, pois, intrepidez, acheguemo-nos, intrepidez. E os dois textos têm a mesma conotação de interpretação e de aplicação. O primeiro diz para nós achegarmos ao trono da graça. O outro diz para nós entrarmos no santo dos santos. Você sabia que isso é possível, irmãos? Nós podemos entrar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você fecha os seus olhos, quando você adora, quando você ora, quando você medita, quando você contempla, quando você está lendo essa palavra, quando você está diante de Deus, isso é real. Isso não é uma suposição, isso não é uma imaginação, isso é realidade espiritual. Isso nos torna distintos de tudo e de todos. Porque para nós Deus não é utopia, Deus não é religião, Deus é a realidade de todas as realidades. Ainda não alcançamos e não nos tornamos aquilo que um dia seremos. Mas um dia nós seremos, quando esse corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade. Porque nós necessitaremos dessa incorruptibilidade em nosso corpo, para que nós possamos contemplar com toda liberdade a face santa do nosso Senhor Jesus. Mas hoje nós podemos sim, irmãos. Por quê? Porque a eternidade já começou dentro de nós, quando o Espírito Santo veio nos habitar. Quando o Espírito Santo habitou você, Ele trouxe a eternidade para dentro de você. Escute isso. Ele, o Espírito Santo, Ele veio nos habitar. E Ele está habitando cada um de nós. Isso significa que a eternidade começou para mim e para você. Então nós podemos sim, em adoração, em espírito e em verdade, tocar este santo do santo dentro de nós, na nossa comunhão com Deus. Porque senão, irmãos, do contrário, nós seríamos como aquelas seitas orientais. Iríamos ficar na esfera da meditação, da imaginação. Não. Você pode sentir, quando você chora na presença de Deus, esse choro é real, não é emocional, ele é espiritual. Quando você sente essa experiência indescritível, essa presença indescritível dentro de você, é simplesmente uma pequena fagulha daquilo que um dia você vai poder experimentar em um corpo glorificado. Nós podemos, é isso que nos torna distintos aqui neste mundo, é isso que nos torna um povo distinto, é isso que torna a nossa reunião uma reunião distinta. Porque a reunião dos eleitos, dos redimidos, daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, aqueles os quais Satanás não tem nenhum direito mais sobre as suas vidas,
porque não há condenação sobre eles, porque o Espírito de Cristo Jesus veio habitá-los, e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nós não temos hoje nenhuma parte com esse mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos um povo distinto. Você é uma mulher distinta, você é um homem distinto, você é uma moça, você é um jovem distinto. Você pertence à esfera eterna de Deus. A eternidade já começou dentro de nós. Nós não podemos ter nenhuma dificuldade de admitir isso, porque nós somos o único povo que, em meio às batalhas, nós podemos fazer a verdadeira festa. Nós podemos cantar, nós podemos salmodiar, nós podemos nos alegrar, porque a nossa alegria não é um sentimento, a nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria não é um estado de espírito, a nossa alegria é uma experiência que reside dentro de nós. A nossa alegria é eterna, a nossa esperança é um vislumbre, é uma brecha aberta onde nós podemos ter a sensação de que tudo já está assim, irmãos, consumado. Tudo já está pronto. O banquete está pronto. Os anjos estão preparados. O noivo está preparado. Está tudo pronto do ponto de vista da eternidade. E nós, irmãos? E nós? Será que nós podemos dizer assim: atrai-me? Será que nós podemos dizer: atrai-me, leva-me? Será que nosso espírito está unido ao Espírito de Deus a ponto de nós dizer: ora vem, Senhor Jesus? O Espírito e a noiva dizem: vem. Será que existe essa íntima comunhão entre nós e o Espírito Santo? Será que Ele encontrou em nós esse coração de Rebeca? Será que Ele tem liberdade de gritar dentro de nós: atrai-me, leva-me? Ou será que existem outros amores nos atraindo, nos distraindo, para nos destruir? Ah, meu irmão, peça ao Senhor para sondar o seu coração nessa noite. Não saia daqui sem pedir a Ele: sonda o meu coração. Não saia desse lugar sem ir aos pés do Senhor, a ponto de você ter a ousadia e a alegria de dizer: atrai-me, Senhor, e correremos após Ti. Amados irmãos e irmãs, deixe-me mostrar algo para vocês sobre o perigo da superficialidade, da indiferença, porque este é um outro ponto delicado. Porque uma pessoa superficial que rejeita e que despreza a palavra de Deus, ela tem uma outra triste característica. Como eu disse, a susceptibilidade, a vulnerabilidade de permitir que Satanás roube aquilo que é sagrado, aquilo que pode te libertar, como diz Lucas, para que crendo sejam salvos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Satanás não tem nenhum interesse que você seja liberto. Satanás não se importa de você cantar, salmodiar, pregar, fazer tantas obras que você acha que são úteis para Deus. Ele não se importa com isso. Se no seu coração a palavra não tem preeminência, se no seu coração a palavra não é vida, não é poder, não tem eficácia nenhuma, se você é superficial. Você olha para a igreja de Éfeso, você vê essa igreja com tantas obras. O Senhor diz: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Eu sei que você não suporta os maus.
aqueles que se dizem apóstolos e não são. Veja o tanto que essa igreja era zelosa. E diz: e os achastes mentirosos. Mas de repente a tônica muda. Aí o Senhor diz para aquela igreja: tenho, porém, contra ti. Amados irmãos e irmãs, se o Senhor tem algo contra a minha vida, se o Senhor tem algo contra a sua vida, que Ele exponha nessa noite, que Ele trate. Porque nós não podemos estar numa condição como é a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A palavra primeiro ali, ela tem uma conotação muito especial dentro do texto. O melhor do teu amor. Isso tem um eco muito interessante dentro daquilo que estivemos vendo ontem, Mateus capítulo 24, versículo 12. É este amor ágape. É o amor relacional. É o amor que é Deus por definição. É este amor que a igreja de Éfeso estava perdendo. Abandonastes. Interessante que a ideia dessa palavra abandonar é colocar de lado. Interessante que isso significa, sabe o quê? Deixa para depois. Não é prioridade. Não é mais prioridade. Não é mais a minha preferência. É como se aquela igreja estivesse dizendo: existem outras coisas que são prioridades. Existem algumas outras coisas que para mim é importante. E às vezes esse comportamento é sutil. Você não percebe. Mas quando você olha para trás, são anos onde a centralidade de Cristo não reside mais nos nossos afetos, na nossa devoção. E nós podemos seguir de forma religiosa, como a igreja de Éfeso, tantas obras, tanto labor, tanta perseverança. Só que Deus trabalha sobre fundamentos. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a situação era grave? Ora, é só você seguir lendo. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes. O que significa? Que uma igreja mesmo caída, um cristão mesmo caído, ele pode ter boas obras, ele pode ser perseverante, ele tem labor, ele é zeloso, ele não suporta os maus, os falsos apóstolos, os falsos mestres, o falso ensino. Ele pode ter todas essas características positivas? Claro que sim, o texto diz. E ele pode estar caído? Sim. Lembra-te, pois, de onde caístes. E o que o Senhor diz para ele? Arrependa-te. Arrependa-te. E volta e pratica as primeiras obras. Esta é a palavra. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude. Isso é muito sério. E aqui nós temos o ponto de partida, a superficialidade. E o triste da superficialidade é que pode se tornar um estilo de vida cristã. Porque a superficialidade é parte da nossa cultura social. É parte da cultura do homem moderno. A superficialidade. Relacionamentos superficiais. Hoje tudo se dilui com muita facilidade. A definição de amor hoje é que o amor é eterno enquanto dure. E com isso, o número de divórcios tem se alastrado, mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos, ou parte da igreja do Senhor. E nós vamos encarar isso como normalidade? Nós vamos esconder esta palavra? Não, irmãos. Deus nos trouxe aqui nesta conferência para nos falar face a face. Porque pode ser que muitos aqui talvez vieram para essa conferência como sendo uma última chance. Talvez muitos aqui vieram com seus casamentos destroçados. Talvez muitos vieram aqui com seus corações profundamente feridos. Porém, eu quero te dizer, permita que nesta noite, permita que nesta hora, a palavra de Deus
não seja roubada da sua mente, mas que ela tenha um poder eficaz de penetrar, de aprofundar, de cortar e de dividir tudo que é alma, tudo que é espírito, e mudar a sua condição, mudar a sua situação. Como diz Lucas, que você creia e seja liberto. Que o Senhor mude o destino da sua alma. Amados irmãos e irmãs, vamos aqui para a parte final. Outro ponto dessa parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículos 22 e 23. Mateus capítulo 13, versículos 22 e 23. Diz: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui nós temos sinais evidentes de superficialidade. Veja o que Marcos diz no versículo 19 do capítulo 4. Marcos 4, 19 está assim: mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, olhe que nota importante, concorrendo. Interessante que a palavra grega para esse vocábulo aqui, concorrendo, significa das afeições que entram, afeições externas que entram na nossa alma. Está vendo aqui? Mas vamos tentar clarear esse versículo, porque ele é de uma extraordinária riqueza. Vamos usar aqui Lucas capítulo 8, versículo 14. Então Marcos, só concluindo, Marcos diz assim: e as demais ambições. Aí ele vai dizer assim: os afetos que entram na nossa alma sufocam a palavra. Está vendo? Agora vamos olhar Lucas capítulo 8, versículo 14. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias, Lucas coloca esse detalhe, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os prazeres. Porque há um outro sinal que é a grande característica da nossa geração: o hedonismo. Amados irmãos, às vezes eu chego a pensar que se a sociedade, a geração de Sodoma e Gomorra fosse ressuscitada nos nossos dias, essa geração teria vergonha da nossa sociedade caída. Porque se tem algo que também caracteriza a nossa geração, além da superficialidade, é o hedonismo, a busca pelo prazer. Vejamos, vamos entrar em alguns pontos aqui. Eu quero que você observe, em primeiro lugar, o termo espinho. Porque esse termo, ele tem a ver tanto com sofrimentos, como também com fraquezas da nossa carne. Lembra que Paulo tinha um espinho na carne? Ele chama esse espinho de um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Então, isso tem algo a nos dizer. Agora, é curioso que o vocábulo usado ali em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala de espinhos, a palavra ali, ela dá um forte significado no texto original de obstáculo. São obstáculos. A palavra é ministrada, mas existem obstáculos. Ela foi ministrada no coração cheio de obstáculos. Essa é uma forma de você parafrasear e compreender esse texto com muita facilidade. São os obstáculos que existem no nosso coração. Vamos entender isso. Observe bem. O outro ponto que eu quero lhes mostrar é o termo cuidado, quando diz assim: e os cuidados do mundo, lá no versículo 22 de Mateus 13, os cuidados do mundo. Interessante que esta é uma infeliz tradução. O termo grego aqui, merimna, que significa ansiedade. Ansiedade. Não tem nada a ver com cuidados. Fica até difícil de às vezes entender, mas o termo aqui, merimna, significa ansiedade. Então diz assim: o que foi semeado entre os obstáculos que
são os afetos que entram dentro, os afetos externos do mundo, que roubam os nossos afetos espirituais, sufocam os nossos afetos espirituais. E aí a palavra fica impedida de agir. Mas não só isso. Aí ele vai colocar essa nota tão importante: ansiedade. Eu creio, irmãos, que existe um grau de ansiedade que é inerente à nossa própria natureza humana. Mas eu não estou falando disso, e creio que a Bíblia não aponta para esse caminho. Aqui fala da ansiedade como um transtorno na nossa mente, no nosso coração. Aquilo que acelera o nosso pensamento. Aquilo que rouba a nossa segurança espiritual. Aquilo que impede a fé de agir. E você não consegue descansar. Você está vivendo numa terça-feira como hoje, mas a ansiedade te leva para sexta-feira. A ansiedade está te levando para quinta-feira. Você já está vendo o problema acontecer. Você já está vendo a tragédia diante de você. Você já está vendo o monstro crescendo sobre você. É isso que chamamos de ansiedade. E a ansiedade vai tornando a pessoa medíocre, vai minimizando a sua fé, sufoca a palavra. E o pior, ela abre uma brecha, ela abre uma porta. Nessa porta Satanás entra para pavimentar uma outra situação grave, que da ansiedade ele vai te levar à depressão. A depressão vai te levar à opressão, e a opressão vai te levar à possessão. É assim que Satanás trabalha. Mas há uma cura para isso. Sabe qual é a cura? Feche todas as portas na cara de Satanás e permita o ministério da palavra do Espírito entrar no seu coração, para que você, crendo, você seja salvo, você seja curado da ansiedade. Amados irmãos e irmãs, quando você lê o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nosso Senhor, Ele vai falar sobre a ansiedade. Então Ele vai usar a analogia dos pássaros. Então Ele vai dizer que nós não temos que preocupar, nós temos é que descansar. Você sabe qual é um dos grandes efeitos positivos da realidade da fé na nossa vida? É quando você encontra o descanso. É quando você consegue descansar. Lembra quando Jesus estava no barco, deitado, dormindo, e os discípulos estavam com ele, e veio um grande vento, e começou a jogar o barco de um lado para o outro do mar. O que os discípulos fizeram? Eles despertaram o Senhor. Eles disseram: Senhor, não te importa que morramos. Mas se você olhar o contexto, o Senhor diz assim para eles, antes de entrar no barco, o Senhor diz assim: entremos no barco e passemos para o outro lado. Ele lançou a palavra. Depois que ele lançou a palavra, o que ele fez? Dormiu. Meus irmãos, podia dar maremoto, o barco podia afundar, podia acontecer o que fosse. Eles iam chegar lá do outro lado, só por causa da palavra do nosso Senhor Jesus. Eles não podiam duvidar da palavra. Eles não encontraram descanso na palavra do Senhor Jesus. Isso acontece conosco. Quantas vezes nós perdemos o descanso na palavra do Senhor? Você lê assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu vou te mostrar que esse texto do Salmo 23, ele não pode ser lido assim. Porque no texto hebraico ele não é assim. O texto hebraico está assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E se você vê, é Ele que guia, é Ele que leva, é Ele que prepara, é Ele. Então o que nós temos que fazer? O nosso trabalho é descansar no poder da sua palavra. Então você lê Mateus capítulo 6, você vai ver o Senhor dizer justamente isso, sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos, porque a ansiedade é o mal desta geração. Escute, o Brasil é o
país mais ansioso do mundo. Do mundo. Nós somos o povo mais ansioso do mundo. A indústria da loucura, que sustenta, fabrica os remédios, os psicotrópicos, encontrou no Brasil um campo fértil, de grande prosperidade, de grande negócio. Isso não está certo, irmãos. Por que que nós temos que ser escravizados pela ansiedade? Por quê? Não podemos. Como você vai se deixar levar por isso? O seu nome está escrito no livro da vida. Leia o final de Apocalipse. No final de Apocalipse diz que você é parte de uma igreja gloriosa. Você é uma cidade, parte de uma cidade nupcial. Você é parte da esposa do Cordeiro. Veja, no livro de Apocalipse está o final da sua história. E no final da sua história não é o final, é a eternidade da sua história. Você estará diante do trono do Cordeiro e você estará contemplando a face dele. Como você pode se deixar levar pela ansiedade, sufocar a palavra de Deus, sendo que você pode entrar agora no lugar santíssimo da presença de Deus, em espírito e em verdade. Você pode se achegar ao trono da graça de Deus. Você pode encontrar o socorro que você precisa para a sua alma. Por que, irmãos, podemos, ou por que muitas vezes estamos tomados de ansiedade, sufocados ou embriagados ou totalmente dominados por psicotrópicos? Não, irmãos. Que o Senhor traga cura para a sua vida nessa noite, neste lugar. Que o Senhor faça um milagre no seu coração. Eu quero te encorajar. Saia da superficialidade. Saia de um evangelho banal. De uma vida cristã banal. Porque a grande mensagem do livro de Cantares é profundidade espiritual. É intimidade e profundidade. A grande mensagem do livro de Cantares para a igreja que está vivendo esta última hora é o encorajamento para viver uma vida de intimidade e de profundidade. Se nós não vivemos uma vida de intimidade com Deus, isto é, se nós não tivermos a nossa vida devocional restaurada, se nós não vivemos uma vida de realidade profunda, isto é, nos lugares mais altos, no trono de Deus, no Santo dos Santos, então nós estamos vivendo um outro evangelho, um evangelho antropocêntrico, o evangelho desses que procuram iludir. E hoje o Senhor está te dando a oportunidade dos seus olhos receberem o colírio da palavra de Deus e serem abertos, e você perceber que é uma vida cristã para ser vivida, uma vida que é tomada de gozo em meio às aflições, às angústias, uma vida de vitória em meio às terríveis tribulações, mesmo passando por vales da sombra da morte, você pode permanecer na vitória do Calvário, daquele que é o vencedor. É essa vida que o Senhor te chama para viver nesse tempo, não uma vida superficial, não uma vida medíocre. Amados irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira poderosa nesta noite, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Eu queria pedir algo aqui, com a permissão dos meus irmãos, que nós tenhamos aqui pelo menos alguns minutos de oração. Gostaria de te convidar para fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. E se algum irmão aqui, ou irmã, quiser levantar sua voz de oração, eu quero que você tenha toda a liberdade. Nós estamos diante do Senhor, debaixo do seu nome e da sua palavra. Então que nós tenhamos essa liberdade diante do Senhor, por alguns poucos minutos, para que não venhamos sair rapidamente da presença do Senhor, porque Ele está neste lugar. Ele está nos visitando com a sua palavra, e que Ele fale de uma maneira profunda, poderosa e libertadora no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te entregar esse tempo aqui agora, Senhor.
exaltar o teu nome, e que neste nome, Senhor, o Senhor possa falar a cada coração aqui nesta noite, neste lugar, com a tua palavra de vida, com a tua palavra de poder. Liberta-nos da superficialidade, da mediocridade. Senhor, leva-nos a ter uma vida de intimidade e de profundidade com o Senhor. Não permita, Senhor, que nós sejamos distraídos. Não permita, Senhor, que os nossos afetos sejam roubados. Não permita, Senhor, que a ansiedade domine o nosso coração e a nossa mente. Abra os nossos olhos nesta noite pelo poder do nome de Jesus. Permita que a tua palavra entre na nossa mente, no nosso coração, e não permita que o diabo roube a tua palavra de dentro de nós. Em nome de Jesus.